Sofrimento é algo que todos nós passamos ou temos experiência ao longo de nossas vidas, não é? E não adianta querer fugir ou querer estruturar algo para que não sofra. O sofrimento é algo inerente na nossa vida. Mas, obviamente, isto tem uma causa. Não sofremos por apenas sermos seres que estamos numa condição única de sofrer, mas por estarmos numa condição na qual nos permitimos esse sofrimento. E naturalmente, dukkha é sinônimo, ou podemos dizer, é o fruto de avidya. Avidya é ignorância. E a avidya, ela é o resultado de ilusão. E logo, a ilusão, ela é o sintoma do esquecimento, algo que foi esquecido. E por termos esquecido, ou por termos nos desligado do conhecimento e nos entretermos na ignorância, iremos, de qualquer forma, sermos vítimas do sofrimento. Então veja que o sofrimento, ele tem uma causa, e esta causa é a ignorância. O esquecimento da real natureza do ser e de sua relação eterna com o Supremo. Este esquecimento é a ignorância. Então, quando nós pensamos sobre o que é ignorância, nós devemos entender que a maior ignorância é justamente esquecermos, não termos informação, não termos conhecimento de quem nós somos e de qual a nossa relação com o Supremo. Sem ter esta base de conhecimento, por ignorarmos esta base de conhecimento, nós ficamos em avidya, ignorância. Vidya vem de Veda, Veda conhecimento. Há a negação do conhecimento, ou seja, a ausência do conhecimento. E o conhecimento último, o que é dado tanto no Vedanta Sutra quanto na Bhagavad Gita, nos principais Upanishads, é conhecer a si e a relação que este eu possui com o Supremo. E aqui nós temos no Yoga Sutra já uma pequena apresentação disso. Tasya Hetura Vidya. A causa da união do observador com o perceptível é a ignorância. E, naturalmente, o Yoga Sutra, uma breve apresentação aqui, apenas para poder aclarar um pouco essa colocação dada por Patanjali. Sutra, ele é um termo que define algo sintético, algo completamente sintetizado em poucas palavras, uma ideia que é apresentada com poucas palavras, um conceito profundo, amplo, porém posto de forma muito sintética. E por isso os sutras também são traduzidos como aforismas. E aqui nós temos isto, né? Tasya Hetura Vidya. Hetura é causa, né? A causa de algo. Tasya está se referindo a algo que já foi falado em sutras e anteriores. E aqui no caso, esse Tasya está se referindo à ignorância que nós temos de considerar que o observador é aquilo que ele observa. Esta é uma fácil confusão causada, inclusive, por teorias modernas, né, de que o que nós observamos também é o nosso eu. O que deve ser entendido é que quando nós observamos algo, aquele algo que observamos está sendo regido, está sendo encoberto por nossa interpretação. Mas isso não significa que a nossa interpretação seja o objeto. E do mesmo modo, aquele objeto, então, ele jamais será o mesmo que o observador. O objeto observado é uma instância e o observador é uma outra instância.
Então nós podemos estar diante de uma situação aparentemente ruim, mas termos uma interpretação daquela situação de forma boa, de forma positiva. E desse modo não nos influenciamos negativamente por aquela situação, por aquela condição. Agora, quando nós nos identificamos com o objeto, acreditando que a interpretação que nós estamos lançando sobre o objeto é o objeto, nós carregamos para dentro de nossa consciência uma concepção completamente equivocada sobre a realidade. O que causa esta união, ou o que faz com que o observador acredite, ou que ele tenha como uma prévia de que o que ele observa é ele mesmo, é ignorância. Até porque, como Patanjali coloca, a causa desta união, que é uma união ilusória, ela é já fruto da ignorância. E isto remonta à ideia de que se nós não nos conhecemos realmente, nós teremos sempre uma ideia sobre quem nós somos e não a ideia real, a percepção real de quem nós somos. Então aí nós temos já uma pequena amostra do que é a ignorância. Ela faz com que nós nos confundamos com o que nós observamos. Nós acreditemos que aquilo que nós observamos é o nosso eu. É como uma pessoa vê num sonho um monstro, um fantasma, um crocodilo e acredita que aquele sonho é real. Isto é ignorância. E na realidade, ainda que desperta, em estado de vigília, nós podemos muitas vezes acreditar que algo é real quando na verdade é apenas uma ilusão, apenas um sonho, um delírio, uma interpretação que nós estamos dando sobre aquele objeto. Também no Yoga Sutra 2.24, Heya Dukkha Amanagatam, sofrimento ainda não manifestado pode ser evitado. Muito simples, muito direto. Patanjali está mostrando que a mente ela pode criar um sofrimento que ainda não existe, um sofrimento que ainda não foi manifestado, um sofrimento que na verdade é criado pela própria mente, pela própria percepção errônea, pela própria interpretação equivocada sobre a realidade que se apresenta aos nossos sentidos, à nossa percepção, a qual também é falha. Então, o sofrimento que ainda não se manifestou, ele pode ser evitado. De modo que, quando nós estamos diante de uma situação real de sofrimento, a única maneira de resolvê-lo é superar o sofrimento, é transcender o sofrimento, entender a causa desse sofrimento. Porém, quando nós não temos o sofrimento existente de forma real diante de nós, mas apenas no campo psicológico, sofremos por antecedência, isto pode ser evitado. E isto pode ser evitado através do controle mental, através da reflexão sobre a realidade a qual estamos percebendo e principalmente com vidya, conhecimento. Se nós entendermos realmente quem somos, um princípio espiritual eterno, pleno e bem-aventurado, todo sofrimento se torna apenas uma pequena porção de um grão de areia na praia. Não devemos, não podemos sofrer por algo que ainda não existe, por algo que ainda não se manifestou. E isto é dado em algumas situações como sendo um dos tipos de sofrimento que existem. O sofrimento causado por outros seres, o sofrimento causado pela natureza, pelas forças da natureza, e o sofrimento causado pelo próprio ser, ou seja, pela mente, que é chamado de adhyatmika. Ignorância, egoísmo, anseio insaciável, aversão e apego são as perturbações, fontes
de sofrimento. Então, devido à ignorância, nós permitimos com que se frutifique na consciência, se frutifique no coração, estes tipos de sentimentos, de concepções dentro de nós. A ignorância, o egoísmo, o anseio insaciável, a aversão e o apego. Veja que são características assim ruins para a nossa consciência. A própria ignorância já não é mais aquela ignorância de ignorar quem nós somos e qual a nossa relação com o Supremo, mas de ignorar, inclusive, agora a existência do outro também dotado desta mesma base, desse mesmo princípio, que é um ser e que possui uma relação com o Supremo. Quando nós chegamos a esse nível de ignorância é quando nós ignoramos a realidade, ignoramos o outro, ignoramos a humanidade, a compaixão, a misericórdia, e partimos então para uma realidade egoísta, onde nós valorizamos apenas o que nós desejamos, o que nós queremos, o que faz sentido para o nosso próprio ego. E quanto mais tentamos saciar esse egoísmo, mais ansiosos ficamos, pois saciar os desejos da mente, os desejos do ego é algo insaciável. E quanto mais nós tentamos, mais sofremos, porque muitas vezes o prazer, a satisfação que buscamos nessas condições são insatisfatórias. E então geramos ou sentimos o aspecto da aversão dentro de nós. Ficamos aversionados a condições que criaram um sentimento de perda, um sentimento de derrota. Por outro lado, aquelas pequenas conquistas que não passam de conquistas materiais, conquistas ilusórias, transitórias, nós desenvolvemos apegos. E todas estas condições são fontes de um outro nível de sofrimento. Nós ficamos então atados, acorrentados, condicionados pela realidade que nós estamos ainda projetando, interpretando como sendo a concepção correta. Então nós vivemos dentro agora de uma realidade criada pela nossa mente e ela é desenhada pela ignorância, ela é pintada pelo egoísmo, ela é decorada pelo anseio insaciável, ela é aromatizada pela aversão e ela é desfrutada pelo apego. No outro sutra, Patanjali diz que ignorância é o campo onde crescem as demais perturbações, quer estejam adormecidas, enfraquecidas, isoladas ou ativas. Então aqui a ignorância, ela é a causa, ela é o terreno onde se frutifica todo tipo de sofrimento, todo tipo de perturbação, dukkha. E klesha também é um outro termo para esta concepção de sofrimento. São as misérias aqui no sentido mesmo de sofrimento, de angústia, de perturbação. Então todas essas condições elas têm como causa ainda a ignorância. Tudo isso dado no Yoga Sutra de Patanjali. E nós temos aqui uma citação da Bhagavad Gita, onde Krishna vai dar a ideia do que é o conhecimento e do que não é o conhecimento. Ele diz que humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego. Tudo isto se resume em conhecimento. O contrário disto, o oposto, a antítese de cada uma dessas qualidades é ignorância. Então nós podemos entender que estas qualidades, elas frutificam do conhecimento. Quanto mais conhecimento alguém possui, mais humilde, mais modesto, mais pacífico, mais tolerante, mais simples ele será. E quanto mais ele busca esse conhecimento, mais ele sente a necessidade de seguir algumas regras, algumas diretrizes, e elas partirão da sua aproximação de um mestre espiritual genuíno, do cultivo da limpeza, de ser firme, de ter autocontrole
e de renunciar aos objetos de gozo dos sentidos. Este aspecto de renúncia dos objetos de gozo dos sentidos se refere ao que Patanjali disse no primeiro sutra, mostrando que há uma distinção entre o que é observado e o observador. Que o que o observador observa não é a si mesmo, mas é um outro objeto, e que está isento da nossa interpretação. Porque quando nós observamos um objeto e esse objeto ele atiça, ele estimula os nossos sentidos vão querer então absorver aquele objeto. Só que ele vai absorver o aspecto apenas projetado, interpretado pela mente, e não o objeto real, o objeto em si. Um exemplo disso pode ser dado como alguém que busca uma manga e ele não encontra mais a manga ali no pé, na árvore, e ele não consegue pegar aquela que está mais no alto. Então ele prefere pegar a que está no chão. Ele interpreta que aquela manga que está no chão é igual a que está no alto. E aí então ele vai desfrutar daquela manga com a ideia de que ela é a mesma que está no pé de manga. Mas quando ele morde, ele vê que a manga está já podre, está estragada. Então a interpretação nos leva a fazer uma falsa ideia da realidade. Também no Bhagavad Gita, Krishna diz que, e essa é a conclusão do verso anterior, ele vai citando do verso 8 até o verso 12, onde se conclui que declaro que tudo isto é conhecimento, e algo diferente disto é ignorância. Ou seja, não ser humilde, não ser modesto, ser violento, não ser tolerante, ser complicado, evitar o conhecimento dado por um mestre, não ser limpo, não ter firmeza, ser descontrolado e buscar a gratificação sensorial, sempre baseado no seu próprio ego, é ignorância. Então esses elementos, o contrário desses elementos, ou dessas características, dessas qualidades, é fruto da ignorância. E esses elementos, estas qualidades, são fruto do conhecimento. Também no Bhagavad Gita, e se diz que a felicidade que é cega para a autorrealização, que é a ilusão do começo ao fim, e que surge do sono, da preguiça e da ilusão, é da natureza da ignorância. Então, num estado em que nós nos esquecemos de quem somos e qual a nossa relação com o Supremo, toda felicidade que nasce dentro desta falha de compreensão, desta falha de conhecimento, será uma felicidade que não nos conduzirá para uma plenitude, para uma real felicidade, mas para uma felicidade interpretada. Então nós pensamos que somos felizes, mas somos felizes enquanto aqueles elementos citados aqui não são afetados. Até o ponto em que a minha ignorância não seja perturbada, que o meu egoísmo não seja destronado, que meus anseios não sejam interrompidos, que aquilo que eu sou aversionado seja eliminado da minha vida e que todos aqueles elementos que são fontes dos meus apegos sejam preservados. Quando tudo isso estiver sobre minha ordem, eu estou feliz. Porém, é uma felicidade ilusória, uma felicidade cega. E tal felicidade surge do sono, sinônimo aí de ignorância, da preguiça, da inércia, que também é tamásico, ignorância, e da ilusão, que é uma falsa interpretação, falso conhecimento sobre a natureza da realidade. Então estamos assim envolvidos por uma concepção fundada na ignorância. Também no Bhagavad Gita, na sociedade humana, o desinteresse pelos princípios que propiciam a compreensão acerca da Suprema Personalidade de Deus é a causa de todas as quedas. Esta é a maior ofensa cometida na vida humana.
Portanto, Maya, a energia material da Suprema Personalidade de Deus, está sempre nos causando problemas sob a forma das 3 classes de misérias. Isto Prabhupada coloca na explicação dada ao verso 16, 24, ao verso 24 do capítulo 16, e o verso que Krishna diz é através das normas dadas nas Escrituras que se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é dever. Conhecendo essas regras e regulações, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Então, o conhecimento, quando nós buscamos pelo conhecimento verdadeiro, nós vamos guiar a nossa vida, a nossa conduta, os nossos valores, nossos princípios, as nossas virtudes, em direção à realização espiritual, ao nosso desenvolvimento espiritual, à nossa autorrealização, ao nosso autoconhecimento. Quando isso não ocorre, estaremos então trilhando um campo de ignorância, um campo em que nós ignoramos realmente quem nós somos. E se nós não compreendemos quem nós somos, como nós vamos poder realmente fazer algo significativo para um bem comum, ou até mesmo para o bem próprio? Se eu acredito que eu sou uma constituição material de elementos materiais dentro de um corpo, e eu vivo então em função apenas deste corpo, ignorando a causa primordial desse corpo, naturalmente eu não estarei realmente cumprindo com o objetivo maior também deste corpo, mas apenas com a ilusão de que eu sou o corpo e não o princípio vivo que está no corpo. Se eu entendo que eu sou o princípio vivo deste corpo, a alma deste corpo, naturalmente este corpo também será cuidado, preservado, assim como o Krishna fala da limpeza. O primeiro sintoma de uma pessoa que está realmente compreendendo quem ela vai ser limpa, tanto fisicamente quanto mentalmente, psicologicamente. Aqui algumas citações do Shvetashvatara Upanishad, que a potência do Senhor Vishnu, que também é uma expansão de Krishna, está então definida em 3 categorias, que essas 3 categorias elas são definidas como a potência espiritual, a potência das entidades vivas e ignorância. De certa forma, esta potência espiritual ela é plena de conhecimento. As entidades vivas, elas são potências espirituais. E tudo isto está, então, interagindo num campo que é considerada uma energia. E é da relação entre esta fonte, ou dessa potência espiritual que é o ser individual, com a potência de conhecimento, é que surge a ignorância. Porque a potência de conhecimento é o Supremo, é Deus. A potência espiritual é o princípio individual, somos cada um de nós, criados a partir desta potência de conhecimento que é a personalidade suprema, a personalidade de Deus. Porém, quando nós ignoramos que nós somos essa potência espiritual, nós passamos a atuar como prepotências materiais e estabelecemos uma relação com o Supremo e com a sua criação, que também é plena de conhecimento, baseado então agora numa interpretação. E dentro dessa interpretação, que ela só se torna possível porque ela também é uma energia, é que surge então todas as fontes de ignorância, ou todas as condições para se frutificar a ignorância. Então nós ignoramos a nossa real natureza, ignoramos a real natureza da fonte da qual viemos e passamos a estabelecer uma relação então equivocada, ilusória, baseada na ignorância, por ignorarmos quem somos e quem é o Criador. Aqui naturalmente está repetido o verso. Outra citação do Shvetashvatara Upanishad. Por compreender a Suprema Personalidade de Deus, uma pessoa se torna
livre de todas as condições, todos os condicionamentos materiais. E finaliza-se assim o seu sofrimento. E ele pode então escapar do quase que infinito ciclo de repetidos nascimentos e mortes, a reencarnação. E por meditar na suprema personalidade, no supremo Senhor, no supremo Deus, quem é aquele que realmente, quando realmente se pode estar separado do corpo material, ou quando ele abandona seu corpo material, pode entrar na natureza original de sua criação, alcançando então a sua real natureza, sua real condição, ou a sua real constituição plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade, que é a nossa forma espiritual. Então, por compreender, veja que nesse Upanishad está bem claro que por compreender a suprema personalidade de Deus, compreender o Supremo, já nos faz sair de um modo natural de ignorância, de entender que existe uma causa por trás de toda essa realidade. E que esta realidade na qual nós estamos, na verdade, ela está apenas sendo encoberta por nossa interpretação. Interpretação esta que vem sendo condicionada já por muito tempo, através de escolas, ensinos, né, falsos mestres, um pseudo-conhecimento, um academicismo totalmente positivista, materialista, ideologias. Tudo isso, na verdade, são apenas estruturas intelectivas que nos fazem cada vez mais ignorar a nossa real natureza, ignorar a nossa real fonte, ignorar a nossa real relação com a causa, com o Supremo. E também no Shvetashvatara Upanishad, aqueles que conhecem a Suprema Personalidade de Deus como o maior dos maiores e que não tem um corpo material que não falha, torna-se então imortal. E assim ele compreende o seu próprio sofrimento, ele compreende o que é o sofrimento. Quando nós entendermos que não existe nada maior, qualquer sofrimento nosso é infinitesimal, é uma fagulha insignificante diante de quem é o Supremo. De que esta forma na qual os yogis meditam não é uma forma material, mas é uma forma completamente transcendental e material, e que esta forma original do Supremo, ela não falha, e que nós temos a mesma qualidade que o Supremo. Nós somos potências espirituais, como foi falado alguns Upanishads atrás, alguns versos atrás. Nós então entendemos que ao tirar a ignorância da nossa consciência, nós adquirimos a mesma natureza que o Supremo, pois somos da mesma natureza que Deus. Somos um princípio oriundo do princípio absoluto que é o Supremo. Então, tudo que surge em nossas vidas como aparente sofrimento é, na verdade, uma condição que está sendo posta para que nós possamos transcender isto. E transcender isso significa ir ao encontro de conhecer-se como realmente somos, o que realmente somos, e compreender de forma clara a relação que nós individualmente possuímos com esse Ser Supremo. E desse modo, a relação eterna com o Supremo é Yoga. Todo o processo de Yoga visa chegar a este ponto de restabelecer a nossa eterna relação com o Supremo. E esta relação é restabelecida quando nós superamos a ignorância de acharmos que somos estes corpos, que somos estes pensamentos, e entendermos que nós somos seres espirituais eternos, plenos e bem-aventurados, numa eterna relação de bem-aventurança e plenitude com o Supremo. E isto é a síntese
e a essência do yoga.